Olá, seja bem-vindo. Eu sou Antônio Carlos, do Segurança do Trabalho ACZ. Sou técnico de segurança do trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o vídeo de hoje será sobre a NR10, que trata da segurança nos serviços em eletricidade. Trarei aqueles assuntos que realmente são cobrados, com destaque em ilustrações para facilitar seu aprendizado. Esta norma é extremamente cobrada, portanto, se você almeja o sucesso no estudo de segurança do trabalho, atenção total a este vídeo. Da aplicação da NR10. Esta norma se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo. Esse tópico é muito importante, porque não só a fase de consumo, mas também geração, transmissão e distribuição se aplica a NR10. Esse item, as questões costumam excluir algum desses itens, e o que torna uma questão errada. Portanto, atente-se que a norma se aplica a todos esses quesitos, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes, e na ausência destas normas ou omissão, deve-se seguir as normas internacionais cabíveis. Esse item também é cobrado, portanto, se atente a esse detalhe. Quando as normas oficiais não trouxer aquelas especificações, pode-se valer das normas internacionais. Das medidas de controle. Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle de risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante o quê? Mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e saúde no trabalho. Portanto, nessas intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas essas medidas, e será através das técnicas de análise de risco. As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares. Guarde essa informação. É uma obrigação das empresas manter esquema unifilares. Posteriormente, no decorrer desse vídeo, trarei o conceito de esquema unifilares. Mas o mais importante aqui é que você memorize que é uma obrigação das empresas manter esses esquemas atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos, com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. O estabelecimento com carga instalada superior a 75 kW, guarde essa informação. Esse item é campeão em provas. Se a carga instalada for superior a 75 kW, devem constituir e manter o prontuário de instalações elétricas, contendo, além do disposto no subitem 10.3.2.3, no mínimo. Portanto, se a carga instalada for superior a 75, deve constituir e manter um prontuário de instalações elétricas. Mais na frente no vídeo trarei o conceito de prontuário de instalações elétricas. Portanto, deve conter no mínimo o que? Letra A. O conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde no trabalho implantadas e relacionadas a esta norma, e descrições das medidas de controles existentes. Também letra B, documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos. Portanto, essas é o que deve conter no mínimo esses estabelecimentos superiores à carga instalada a 75 kW. Letra C, deve conter também especificações dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental aplicável conforme determina esta norma. A letra D, documentação comprobatória da qualificação
habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores e treinamentos realizados. Letra E, deve conter também resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva. Letra F, certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas. E deve conter também, letra G, relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequações contempladas nas alíneas de A a F. Agora, as empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência devem constituir prontuário. Guarde essa informação. Se essa empresa ela opera com instalações integrantes desse sistema elétrico de potência, é obrigatório, deve constituir prontuário com o conteúdo do item 10.2.4 e acrescentar ao prontuário os documentos a seguir listado. Então, se a empresa se enquadrar nesse sistema elétrico de potência, quais os documentos? Letra A, descrição dos procedimentos para emergência. E letra B, certificações dos equipamentos de proteção coletiva e individual. O prontuário das instalações elétricas deve ser organizado e mantido atualizado pelo empregador. Portanto, é obrigação do empregador organizar e manter atualizado, ou por pessoa formalmente designada pela empresa, devendo permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas instalações de serviços em eletricidade. Os documentos técnicos previstos no prontuário de instalações elétricas devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado. Guarde essa informação. Se falou em documentos técnicos previstos no prontuário de instalações elétricas, eles devem ser elaborados por quem? Por profissional legalmente habilitado. Agora, das medidas de proteção coletiva. Em todos os serviços executados em instalações elétricas, preste atenção, em todos, devem ser previstas e adotadas prioritariamente, ou seja, com a prioridade, medidas de proteção coletiva aplicáveis mediante procedimentos às atividades a serem desenvolvidas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. As medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente o que? Guarde essa informação, pois esse item é muito cobrado. Prioritariamente, estas medidas de proteção coletiva, elas compreendem a desenergização elétrica, ou seja, a primeira prioridade é desenergizar, conforme estabelece esta norma, e na impossibilidade de desenergizar, deve-se empregar o emprego da atenção de segurança. Guarde essa informação. Na impossibilidade de implementação do estabelecido no item anterior, ou seja, não conseguiu desenergizar, devem ser adotadas outras medidas de proteção coletiva, tais como isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático e de alimentação, bloqueio de religamento automático. O aterramento das instalações elétricas, esse aterramento deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência destes órgãos competentes, deve atender às normas internacionais vigentes. Agora, das medidas de proteção individual. Nos trabalhos em instalações elétricas, conforme as medidas de proteção coletiva, nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes, ou seja, não conseguiu se implementar medidas de proteção coletiva para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual, EPIs. Portanto, não conseguiu implementar medidas coletivas, e portanto deve ser adotado o EPI específico e adequado às atividades desenvolvidas em atendimento ao disposto ANR6.
As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, e estas vestimentas elas devem contemplar a condutibilidade, a inflamabilidade e, além disso, influências eletromagnéticas. Esse item despenca nas provas, guarde isso, essa informação. Falou de vestimentas de trabalho, elas devem ser adequadas e contemplar condutibilidade, inflamabilidade e, além disso, influências eletromagnéticas. É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. Outro item extremamente cobrado. Portanto, não pode, nos trabalhos em instalações elétricas, portar adornos pessoais. É vedado, é proibido. Da segurança em projetos. É obrigatório que os projetos de instalações elétricas especifiquem dispositivos de desligamento de circuitos que possuam recursos para impedimento e reenergização, para sinalização de advertência com indicação da condição operativa. Portanto, é obrigatório possuir esses recursos de impedimento de reenergização. Todo projeto deve prever condições para a adoção de aterramento temporário. Outra informação importante, não há exceção. Todo projeto ele deve conter essas condições para a adoção de aterramento temporário. O projeto das instalações elétricas ele deve ficar à disposição dos trabalhadores autorizados, das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa, e deve ser mantido atualizado. Da segurança na construção, montagem, operação e manutenção. As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, formuladas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores e dos usuários e serem supervisionadas por profissional autorizado conforme disposto nesta norma. Portanto, deve garantir a segurança, esses procedimentos nas instalações elétricas. Agora, da desenergização. Segurança em instalações elétricas desenergizadas. Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para o trabalho mediante os procedimentos apropriados, obedecendo a sequência abaixo. Guarde essa sequência. Para uma rede ser considerada desenergizada, ela tem que obedecer a sequência que irei mostrar no próximo slide do vídeo. Portanto, grave essa sequência, porque despenca nas provas. Para ser considerada desenergizada, a sequência obedecida deve ser: primeiro, o seccionamento. Então, para ser desenergizado, primeiro o seccionamento. Segundo, o impedimento da reenergização, é o segundo passo. O terceiro passo será a adoção de ausência de tensão. Quarto passo, aterramento temporário. Quinto passo será a proteção dos elementos energizados. Portanto, releia várias vezes esses itens, pois despencam nas provas. E por fim, será a instalação da sinalização. Para a rede ser considerada desenergizada, primeiro o seccionamento e o último a instalação da sinalização. Guarde essa sequência, pois facilitará na hora da sua prova você memorizar que primeiro vem um seccionamento e por último a sinalização. Agora, para a reenergização, o estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para a reenergização, devendo ser reenergizada, respeitada a sequência de procedimento abaixo. Agora, nós vamos falar da reenergização. Foi falado da desenergização, qual foi a sequência, e agora vamos falar da reenergização, qual é a sequência. Grave, porque é muito cobrado esse item. Para ser considerado reenergizada, primeiro tem que se tirar as ferramentas. Guarde essa informação. Qual o primeiro passo? Retirar as ferramentas. Segundo, retirada dos trabalhadores, é o segundo passo. Terceiro,
remoção do aterramento temporário. Quarto, remoção da sinalização. Portanto, o quarto passo é remover a sinalização. E o quinto e último passo, se falando em redes reenergizadas, é o destravamento e religação. Releia esse quadro, pois vai fazer você acertar todo e qualquer tipo de questão desse tipo. Continuando, agora da segurança em instalações elétricas energizadas. As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 volts em corrente alternada ou superior a 120 volts em corrente contínua, elas somente podem ser realizadas por trabalhadores que atendam ao que se estabelece o item 10.8 desta norma. As operações elementares, como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, guarde essa informação, em baixa tensão, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para a operação, elas podem ser realizadas por qualquer pessoa não advertida. Item muito cobrado. Se a operação for elementar, realizada em baixa tensão, então elas podem ser realizadas por qualquer pessoa não advertida. Dos trabalhos envolvendo alta tensão. Os serviços em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles executados em sistema elétricos de potência, o CEP, Sistema Elétrico de Potência, não podem ser realizados individualmente. Item muito cobrado. Falou em serviço em alta tensão, não pode ser feito de modo individual. Agora, da habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores. É considerado trabalhador qualificado. Essas definições são muito cobradas, portanto, guarde bem esses conceitos. O que vem a ser trabalhador qualificado? É aquele que comprovar curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Portanto, qualificado, curso específico. É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro no órgão competente do Conselho de Classe. Portanto, o legalmente habilitado é aquele qualificado e com registro. E o trabalhador é considerado capacitado aquele que atenda às seguintes condições simultaneamente. Portanto, deve atender simultaneamente, ou seja, esses requisitos. Letra A. Receba capacitação sob orientação e responsabilidade profissional habilitado e autorizado. E além disso, letra B, ele deve trabalhar sob responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. Portanto, se ele recebeu essa capacitação e ele trabalha sob responsabilidade, ele é capacitado. A capacitação só terá validade para a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsável pela capacitação. Portanto, só vale para aquela empresa. Guarde essa informação, essa capacitação. Esse também é muito cobrado. São considerados trabalhadores autorizados, trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados com a anuência formal da empresa. Devem ser realizado um treinamento de reciclagem bianual. Portanto, essa informação é importante. Qual o período de reciclagem? É um treinamento bianual, ou seja, a cada 2 anos e sempre que ocorrer alguma das situações a seguir. Ou seja, além dessa reciclagem, ela vai acontecer, letra A, quando? Troca da função ou mudança da empresa. Letra B, retorno de afastamento ao trabalho ou à inatividade por período superior a 3 meses, também fará essa reciclagem de 2 anos. E letra C, ocorrer modificações significativas nas instalações elétricas ou troca de métodos dos processos de organização do trabalho. Os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa sempre que constatarem evidência de grave e eminente risco. Esse é o direito de recusa. Se ele constatar grave e eminente risco,
eles devem interromper suas tarefas para sua segurança e saúde de outras pessoas e deve comunicar imediatamente o fato ao seu superior hierárquico, que diligenciará medidas cabíveis. Esta norma não é aplicada às instalações elétricas alimentadas por extra baixa tensão. Item muito cobrado e importante. Falou em extra baixa tensão, não se aplica a NR10. O que vem a ser alta tensão? É uma tensão superior a 1000 volts em corrente alternada ou superior a 1000 volts em corrente contínua entre as fases e entre fase e terra. Portanto, guarde essa informação. Se for superior 1000 volts alternada, 1500 contínua, é considerada alta tensão. Continuando. O que vem a ser uma área classificada? É um local com potencialidade de ocorrer atmosfera explosiva. O que vem a ser aterramento elétrico temporário? É uma ligação elétrica efetiva, confiável e adequada à intencional à Terra, destinada a garantir a equipotencialidade e mantida continuamente durante a intervenção na instalação elétrica. E baixa tensão é uma tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua e igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada e 1500 em corrente contínua entre as fases ou fase terra, ou seja, a baixa tensão ela está de 50 a 1000 em alternada e de 120 a 1500 em corrente contínua. Esta baixa tensão ela é a tensão não superior a 50 volts em corrente alternada e não superior a 120 volts em corrente contínua. Instalação elétrica, o que vem a ser, é um conjunto de partes elétricas e não elétricas associadas e com características coordenadas entre si, que são necessárias ao funcionamento de uma parte determinada de um sistema elétrico. O prontuário, muito importante você saber o que vem a ser um prontuário. Ele é um sistema organizado de forma a conter uma memória dinâmica. Guarde essa informação. Ele contém uma memória dinâmica de informações pertinentes às instalações e aos trabalhadores. Sistema elétrico de potência é um conjunto de instalações e equipamentos destinado à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição inclusive. E tensão de segurança é aquela extra baixa tensão originada em uma fonte de segurança. Portanto, a tensão de segurança, extra baixa tensão, e ela é originada de uma fonte de segurança. Da zona de risco é o entorno das partes condutoras energizadas não segregada, acessível inclusive acidentalmente. Guarde essa informação. Falou em acessível acidentalmente. Estamos falando da zona de risco, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados. Zona controlada é o entorno da parte condutora energizada não segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados. Portanto, zona controlada só para profissionais autorizados. Agora, do treinamento. O curso básico em serviço em eletricidade, que trata da segurança em instalações de serviço com eletricidade para os trabalhadores autorizados, a carga horária mínima é de 40 horas. Guarde essa informação. Falou de curso básico, qual é a carga horária? 40. Curso complementar de segurança no sistema elétrico de potência e suas proximidades é pré-requisito para frequentar este curso complementar. Essa pessoa ter participado com aproveitamento satisfatório do curso básico, ou seja, ter feito esse curso anterior com carga horária mínima de 40 horas. Portanto, pode fazer esse curso complementar se tiver feito o curso básico. O que vem a ser esquema unifilar é um desenho técnico que, utilizando simbologia específica,
Esse desenho representa graficamente uma instalação elétrica, indicando a planta arquitetônica que deve ser elaborada por profissional legalmente habilitado e deve ser mantido para as instalações, inclusive para aquelas com carga instalada superior a 75 kW. Você quer aprender segurança do trabalho de maneira objetiva e didática? Lhe apresento o Kit Aprovação Segurança do Trabalho. Eu criei um conteúdo que é o que mais aprova em provas e concursos e permite um aprendizado eficiente em segurança do trabalho, composto por videoaula, além de você poder baixar o PDF da videoaula e o áudio da videoaula, os conteúdos que realmente são cobrados nas provas e concursos de segurança do trabalho, de maneira esquematizada e otimizada para um aprendizado eficiente. Irei deixar o link na descrição desse vídeo para você conhecer o Kit de Aprovação de Segurança do Trabalho, o único material de segurança do trabalho que é focado para um aprendizado acelerado em segurança do trabalho e para sua aprovação. Portanto, irei deixar o link para você conhecer o Kit de Aprovação de Segurança do Trabalho. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Se gostou, dê o joinha. E lembre-se bem, quem se prepara cria oportunidades.